Oi, tudo bem? Eu sou a Manu, acadêmica de medicina, e trouxe mais um caso para vocês. Você se sente muito cansado, tem falta de ar e palpitações no peito? Se sim, fique aqui e escute esse caso. Hoje, eu quero contar a história de um senhor chamado Aparecido. Ele é um homem de 73 anos que fisicamente parecia estar muito bem. Ele levava uma vida ativa, gostava muito de pedalar, gostava de subir escadas, até que seu corpo começou a dar sinais de que tinha alguma coisa errada. Ele começou a sentir um cansaço fora do normal. Um cansaço que antes era só no final do dia. Depois virou uma companhia constante dele. Em poucos dias, ele já não conseguia mais fazer o que gostava. Sentia muita falta de ar, especialmente à noite. E foi aí que ele resolveu procurar ajuda. Ele procurou a UBS do bairro dele. UBS, acho que todo mundo conhece, Unidade Básica de Saúde. Na consulta, ele contou que tinha 3 dias que ele via se sentindo muito cansado, com dispneia, sabe que é aquela dificuldade que você tem para respirar, que piorava com o esforço e melhorava quando ele parava para descansar. Ou seja, quando ele sentava, quando ele deitava, ele respirava super bem. Só que se ele fizesse esforço como andar, ele já ficava super cansado. Nessa consulta, ele negou que ele tinha dores no peito, negou febre, negou tontura, mas relatou um sintoma clássico da insuficiência cardíaca: a dispneia noturna, que é aquela falta de ar, sabe, que a gente sente de noite e faz a gente despertar. Às vezes tá dormindo tão bem, termina um sono gostoso e de repente você sente aquela falta de ar. Pois é, ele tinha muito isso. Esse detalhe somado com a idade e seus antecedentes já acendiam um alerta. Aparecido tinha diabetes tipo 2, tinha hipertensão e já sofreu um AVC. Ele foi fumante por muitos anos. E assim, ele gostava de beber a cachaçinha dele, gostava de beber a cervejinha. Então assim, ele foi alcoólatra também por muitos anos. Atualmente, ele vivia com o filho dele em uma casa simples no fundo do terreno da filha, né? Morava numa casa dos fundos. Ele é aposentado, vivia com a ajuda dos filhos e fazia uso, assim, de vários medicamentos. E o que eu quero dizer com vários medicamentos? Acho que a maioria dos idosos chega a uma idade que começa a usar muitos tipos de medicamentos. Um desses medicamentos que ele utilizava era o furosemida, que é um diurético, o hidralazina, que é um vasodilatador, o simvastatina, que é uma estatina que reduz o colesterol, né? O AAS, que é um antiagregante plaquetário, que ele evita que as plaquetas se aglutinem e formem coágulos. E a insulina, que é um hormônio que controla a glicemia. No exame físico, o Aparecido estava muito lúcido, estava orientado e estava em bom estado geral. Mas alguns sinais chamaram a atenção do médico de família, que foram edemas na perna, grau 2 e grau 4. Que quer dizer grau 2 igual grau 4. Edema na perna é quando você aperta a perna do paciente e o tempo que ele demora para voltar a perna para o estado normal, significa o grau do edema. Por exemplo, edema 0 é quando você aperta e logo volta, entendeu? Não fica aquele buraco na perna. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas tem algumas pacientes que a gente aperta, coloca o dedo assim na perna do paciente e ele afunda e demora muito tempo para voltar. Isso quer dizer que tá com edema. E no caso, ele tava com edema grau 2, que é um edema moderado. Ele também tava com dermatite ocre. Dermatite ocre é uma mancha marrom, avermelhada, uma cor meio de ferrugem, sabe? Que você tem principalmente nas pernas e no tornozelo. Ele tava com o pulso um pouco fraco e com crepitus na base pulmonares. Aí você vai perguntar, o que é crepitus? Quando eu escutei essa palavra pela primeira vez, eu pensei que tava falando de crepe. Mas não, é crepitus. Imagine uma bolsa, um sapato que tinha velcro, sabe? Aqueles sapatos de infância que tinha luzinhas que piscavam e você precisava fechar e abrir o velcro.
O barulho que o velcro faz seriam esses crépitos. Seriam alguns estalinhos, sabe? É mais ou menos isso. Com o oxímetro, mediram a saturação dele e viram que a saturação estava em 97% e a frequência cardíaca em 63%. Estava um pouquinho baixa. E esses sinais sutis, que juntos com o quadro, né, todo o quadro dele de saúde, fizeram os médicos ficar muito propensos a dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca em estágio 1. Mas mesmo assim, para confirmar a suspeita, os médicos pediram alguns exames complementares, como um hemograma completo, um tropomina e CKB, que é para avaliar as lesões cardíacas, uma radiografia do tórax para observar o aumento do coração e congestão pulmonar, um ecocardiograma para analisar a função do ventrículo, um ECG, uma gasometria arterial e função renal dos eletrólitos. E assim, esses exames eles não ajudavam só no diagnóstico, mas ajudavam a entender a gravidade e o tipo da insuficiência do paciente, né, ou aparecido. Depois, com isso, os médicos chegaram a um diagnóstico. O conjunto da história, os sintomas achados, os sintomas físicos e emocionais confirmaram o que a equipe já suspeitava, né? Que era um caso de insuficiência cardíaca. O coração do Aparecido já não conseguia bombear sangue suficiente para o corpo. Então, essa é uma condição que não aparece de um dia para o outro. É resultado de anos, tipo assim, muitos anos de sobrecarga, muitas vezes causada pela hipertensão, causada pela diabetes, e no caso dele, ele tinha um histórico muito longo de tabagismo e de alcoolismo, então isso prejudicou ainda mais. Sobre a insuficiência cardíaca, ela acontece assim, quando o coração perde sua capacidade de bombear sangue de forma eficiente. Ela pode ser de 3 tipos, pode ser esquerda, direita ou global. Na esquerda, o sangue se acumula nos pulmões, geralmente causa falta de ar, causa tosse e até edema pulmonar. Na direita, o sangue se acumula no corpo, provocando inchaço nas pernas, fígado e aumentando a estáticos jugulares. E o Aparecido apresentava sintomas mistos, que indicavam uma insuficiência cardíaca crônica compensada. Possivelmente ele já teve um remodelamento ventricular. E segundo os critérios de Freedman, que é uns critérios que nós usamos na medicina, são usados para confirmar o diagnóstico, com um critério maior, que era a dispneia noturna, que é o que ele tinha, e as crepitações pulmonares. Lembra? Dispneia noturna é que ele acordava durante a noite com falta de ar, e as crepitações é o velcro abrindo, lembra? Os estalinhos. Esses são o maior critério para insuficiência cardíaca. E o menor é o edema dos membros inferiores, que seria o caso dele. Lembra que eu comentei? Ele estava com edema nas pernas? Pois é. Aí você deve estar perguntando, tá? E agora? E o tratamento para isso? E assim, o tratamento vai muito além de aliviar os sintomas. O tratamento é a melhora da função do ventrículo esquerdo, reduzindo a sobrecarga e impedindo a progressão da doença. Alguns medicamentos são utilizados para esse tratamento, e alguns desses ele já utilizava. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre o famoso enalapril, captopril. São os medicamentos utilizados, beta-bloqueadores, diuréticos, que é o que ele já utilizava, e hidralazina, que ele também já utilizava. E assim, em casos mais graves, pode ser usado digitálicos e anticoagulantes. E em emergências, drogas vasoativas como noradrenalina. Assim, só que o tratamento para essa insuficiência cardíaca não é só farmacológico. Envolve também mudanças de hábitos, acompanhamentos com cardiologista e, principalmente, educação sobre a doença. Porque você precisa entender que seu corpo diz o que ele está sentindo, entendeu? E entender o seu corpo também faz parte da cura. E acho que isso é muito importante. O caso do Aparecido é tratado como algo muito comum no Brasil. Aí você vai perguntar por quê? O coração envelhece junto com a história. E assim, pressão alta, diabetes, cigarros, álcool, tudo isso constrói um caminho de insuficiência cardíaca aos poucos. E o nosso paciente Aparecido, até hoje, segue em acompanhamento, ele está tomando os medicamentos corretamente
e aprendendo a respeitar o próprio ritmo, né? Aprendendo que ele, infelizmente, não é mais uma criança. Acho que esse é o grande problema dos idosos. Os idosos acham que eles ainda podem ter a mesma função que eles tinham antes, podem ser ativos como eles eram antes. E, infelizmente, não é assim. Então, o nosso paciente Aparecido, ele tá entendendo, começou a ouvir o corpo dele e começou a respeitar o ritmo do corpo dele. Porque a verdade é que, às vezes, o corpo não desiste. Ele apenas pede pra gente diminuir um pouco. E é isso que o corpo do Aparecido pediu, para que ele diminuísse um pouco o ritmo. Bom, esse é o caso clínico dessa semana. Foi um pouquinho curto e não foi tão emocionante como o caso da semana passada, mas é um caso tão importante quanto. Espero que vocês tenham gostado. E se você tem alguns sintomas citados ou conhece alguém que tenha, compartilhe esse vídeo com ele, tá bom? Não esquece de curtir e comentar aqui. Abraços, beijo!